Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos ainda refletindo sobre o material do Dr. Udo Schnelli, a contribuição do apóstolo Paulo para o desenvolvimento, para a formação e para o desenvolvimento da chamada teologia do Novo Testamento. A teologia do Novo Testamento inclui o material que nós estamos passando a refletir sobre o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, quando ele narra a história de Jesus, o apóstolo Paulo é muito mais do que um contador de história. O apóstolo Paulo tem uma visão decorrente de uma revelação. Jesus Cristo foi a ele revelado pelo próprio Deus. A visão que ele tem de Jesus Cristo na estrada, na chegada para Damasco, é uma visão, uma revelação dada por Deus, doada por Deus. Por isso, o evangelho do apóstolo Paulo, toda vez que ele fala o evangelho, é como sinônimo de Jesus Cristo. Toda vez que ele apresenta, o evangelho de Jesus Cristo, ele está falando sobre a pessoa. Quando o apóstolo Paulo fala do dom de Deus, ele está falando de Jesus Cristo. Não é uma expressão técnica decorrente de um estudo sistemático. Tá? Ele não está preocupado com a intelectualidade ou com a sistematização do conhecimento. O apóstolo Paulo está transmitindo a revelação da qual ele passou a fazer parte. Porque ele diz que Deus pretendeu e graciosamente revelou a ele o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele fala que Cristo vive nele. Ou seja, essa revelação é parte do ser, da vida do apóstolo Paulo. Ele não é só um evento que marcou a trajetória do apóstolo Paulo. Ele é um evento que marca a vida, a experiência, que muda o apóstolo, que transforma o homem numa expressão da graça de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo comunica o evangelho, ele expressa o evangelho, ele está expressando o que Deus comunicou a ele através de Cristo Jesus. O fato primeiro e fundamental foi, é claro que a revelação foi na estrada para Damasco, mas a maneira como o jovem Estevão enfrentou a fúria dos judeus, já marcou a consciência do apóstolo Paulo, impressionou o jovem Paulo, tá? Que culminou na revelação de Deus através da fé em Cristo Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo está falando de Cristo Jesus, ele está falando também de escatologia, ele está falando dos tempos do fim, ele está falando da consumação dos séculos. Ele fala de Jesus, o Cristo, da salvação da humanidade, como obra consumada. Ele não fala como proposta, ele fala como algo realizado por Deus. Então, Paulo apresenta o evangelho como uma unidade. Ele apresenta Jesus Cristo como uma unidade. O verbo que se fez homem está em perfeita unidade e harmonia com o homem Jesus que viveu. O verbo que encarna a vida, a morte está em perfeita unidade com a encarnação e a vida. A ressurreição mantém essa coerência, essa abrangência, essa unidade. A exaltação e glorificação fazem parte dessa unidade que é Jesus Cristo. E o retorno, a vinda, o retorno de Cristo Jesus para definitivamente reinar, fazem parte da mesma unidade, porque o reino de Deus já está presente neste mundo através das nossas vidas, nos nossos corações, no nosso espírito. É essa preocupação que marca a narrativa de Atos dos Apóstolos. O evangelho do reino. Quem é esse? Que evangelho é esse? Que reino é esse?
Apóstolo Paulo encarcerado em Roma, aguardando o julgamento, há um material produzido por Lucas que serve como base para os defensores do apóstolo Paulo e também com o objetivo de apaziguar os romanos, dizendo que o reino proclamado por Jesus Cristo, ele se inicia, ele se instala nesse mundo pela fé nos nossos corações. Ele não inicia como um reino físico, ele não se inicia como um reino concorrente. O reino de Deus não está concorrendo com o Império Romano. O reino de Deus não está concorrendo com as perspectivas messiânicas judaicas. O reino de Deus não está concorrendo com nenhuma outra visão de reino ou poder neste mundo. O apóstolo Paulo apresenta como da pré-existência do Verbo, do Cristo eterno, até o retorno dele, como uma unidade. Por isso, a proclamação de Jesus Cristo realizada pelo apóstolo Paulo, ela tem essa contundência. Você vê na narrativa dos evangelhos, você vê em Atos dos Apóstolos, os apóstolos sendo treinados, sendo adestrados, sendo preparados, sendo encaminhados à compreensão gradativa de quem é Jesus, de quem é Jesus, o Cristo, o Messias, o homem, o profeta, o rei. Mas que rei é esse que ele vai reinar, ele vai destituir aí os farsantes, os que estão adulterando aí, ocupando o reino indevidamente, ele vai confrontar Roma? Não. A princípio, o reino se instala na mente e nos corações dos servos do reino. A vida no reino é a vida pela fé. A vida de plena comunhão com Deus, ela se processa pela fé no Filho de Deus. E o apóstolo Paulo teve por Deus, graciosamente, essa revelação plena. Não que ela tenha ocorrido única e exclusivamente quando Cristo se revela a ele na estrada de Damasco, ou quando ele foi curado pelas orações, lá através das orações de Ananias, ou quando ele teve o comissionamento confirmado de que ele seria apóstolo de Cristo para os gentios. Nós sabemos que ele passou um período de 3 anos, refletindo, repensando, reorientando, permitindo que a verdade revelada por Deus fosse comunicada ao seu intelecto, ao seu propósito de vida, através do estudo das Sagradas Escrituras. Então, o apóstolo Paulo passou por um processo de revisão, um grande e intenso processo de revisão de si mesmo, da sua fé, dos seus valores, dos seus princípios. Pelo menos 3 anos ele ficou lá nas regiões da Arábia, que ele cita como Arábia, mas nós sabemos que é mais especificamente ali no vizinho reino dos nabateus naquela época, que chegou até nós, foi preservado até nós, a cidade de Petra, na Jordânia, que é uma visita arqueológica, né? Uma visita interessantíssima. Ali era parte desse reino nabateu, a cidade de Petra, ali na vizinha Jordânia, na atualidade. Então, a revelação de Deus, a revelação de Cristo Jesus na vida do apóstolo Paulo, não é só uma questão de luz nas trevas que cegou ele. Não é só a voz que invadiu os seus ouvidos e mente, que assustou a todos que estavam com ele, que o lançou por terra. É a comunicação dessa verdade num duplo processo. A revelação exterior aos sentidos e a revelação interior comunicada ao espírito humano. E essa parte da comunicação da verdade, da revelação de Deus ao espírito humano, esse processo é inalcançável pelo conhecimento científico. É possível reproduzir em parte
elementos do que seria essa revelação, essa comunicação através dos sentidos, em parte é o que você vê, em parte é o que você experimenta. Eu não estou dizendo que é tudo mentira. Há mentirosos? Há mentirosos. Mas não dá para explorar, não é possível explorar uma mentira por tanto tempo. Há uma verdade, ainda que aquele que fala, ainda aquele que simula, ainda aquele que se apresenta, não seja portador dessa verdade nele mesmo, há uma verdade anterior na qual ele se baseia, ainda que superficialmente. Aí nós estamos falando do conhecimento científico e das técnicas de pregação, de proclamação, das perspectivas filosóficas, psicológicas, sociológicas, da comunicação e das implicações da aceitação do Evangelho, da vida comunitária, da vida de fé em Cristo Jesus, das liturgias, dos cultos, dos modelos, dos processos e dos procedimentos. Em parte, tudo isso pode até colaborar, cooperar ou expressar limitadamente a verdade dessa comunicação ou dessa revelação de Deus. Mas o que nós ansiamos, o que nós desejamos, o que nós aguardamos, não podemos fazê-lo por nós mesmos. Que essa comunicação da revelação, da verdade do Evangelho Jesus Cristo vivo em nós, ao espírito humano. Essa revelação que inunda o ser humano do seu íntimo, do íntimo da consciência, do ser, da racionalidade, do desejo de fazer parte, ou da capacidade de se compreender como participantes da verdade revelada por Deus através de Jesus, o Cristo. Essa comunicação é realizada pelo Espírito Santo no íntimo, no espírito do indivíduo. Não está limitada, como pensam os cientistas, a um efeito ocular, olho, cérebro, ou ouvido, cérebro, consciência. Tá bom? Então, não adianta criar armadilhas ou ferramentas neuropsíquicas para maquiar ou para fantasiar um evangelho. Não é iluminação, não é uso de cores, não é uso de musicalidade específicas, ou danças, ou coreografias, ou seja lá o que for, que será capaz de comunicar a verdade do Evangelho. É a vida espiritual, é a vida comunicada pelo Espírito de Deus, é a vida comunicada pelo Espírito de Cristo que alcança o espírito humano. Por isso, os apóstolos são inigualáveis, os apóstolos da Bíblia. Eu não falo dos farsantes, eu não falo desses cínicos, hipócritas, mentirosos, arrogantes, presunçosos, e alguns, orem por eles, loucos de pedra, completamente corrompidos na sua integridade intelectual, moral, psíquica, são loucos, são doentes, ainda que religiosos. Mas nós não podemos permitir que a fé seja um abrigo para a insanidade, que a fé seja um abrigo para as pessoas que abandonaram o compromisso com a realidade. Essa verdade comunicada pela vida do apóstolo Paulo é o dom que ele recebeu de Deus, é o próprio Cristo se revelando ao mundo através do apóstolo dele. O apóstolo Paulo, ele participa da revelação de Cristo Jesus ao mundo. Por isso, o Cristo proclamado pelo apóstolo Paulo, ele é abrangente. O apóstolo Paulo não tem medo de pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. Quando em Atenas ele ficou pregando, todo dia ele ia nas praças, pregava, até que chamou a atenção dos principais filósofos, falaram, o que esse tagarela tá? Tragam ele, vamos levá-lo para o Areópago, uma praça, como se fosse um tribunal público ali. Vamos inquiri-lo. Que doutrina nova é essa? O apóstolo Paulo não se ocultou. Ele não teve medo da filosofia. Ele não temeu
os filósofos. Muito pelo contrário, ele pegou o que foi de útil e interessante e usou para expressar a universalidade do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Esse cristianismo que tem medo de cultos afro-brasileiros, esse cristianismo que tem medo do islamismo, esse cristianismo que tem medo do judaísmo, esse cristianismo que fica incorporando elementos de outras culturas religiosas ao mesmo tempo em que as ataca, esse não é o cristianismo do apóstolo Paulo. O cristianismo, o evangelho proclamado pelo apóstolo Paulo, ele se abre a toda e qualquer criatura, a toda e qualquer manifestação cultural, religiosa, social, política. Como disse Jesus Cristo, vinde a mim. O apóstolo Paulo foi preparado por Deus para essa comunicação. Quisera Deus tivéssemos nos dias de hoje homens e mulheres aptos, preparados a suportarem o impacto dessa apresentação do evangelho. Aptos a aguentarem no seu próprio corpo, no seu próprio ser, na sua própria psique, a ansiedade, o desespero, a angústia da aflição da alma humana clamando por Deus. Nós preferimos repelir toda e qualquer outra manifestação em nome da nossa integridade espiritual. Hipocrisia. Repelimos e tememos porque somos fracos, pequenos, preguiçosos e acomodados. Uma visão pequena e medíocre do poder de Deus revelado e comunicado ao mundo através do Evangelho. Como se fosse algo comunicado somente aos nossos. Primeiro você vem, primeiro você aprende a usar a calça, camisa, gravata, terninho, cortar o cabelo, fazer a barba. A senhora põe uma roupa mais comprida, porque canela, joelho, joelho vai mandar alguém para o inferno. Olha a cabeça do perturbado, como se o corpo humano fosse o problema e não o pecado. O corpo humano é um fator limitador. O corpo humano é um fator limitador para a espiritualidade humana. Graças a Deus, porque considerando que o ser humano é incapaz de manter um padrão de equilíbrio, tá bom? Temos altos e baixos, altos e baixos. O ideal que seria uma constante, mas não é assim. A vida não é assim, o ser humano não é assim. Mesmo defendendo princípios incrivelmente elevados que nos fazem transbordar de alegria, às vezes nos encontramos num abismo de angústia e sofrimento, do qual somos resgatados invariavelmente pelo amor de Deus, pela atuação do Espírito Santo, que nos conforta, que nos consola e que nos leva adiante. Então, o evangelho proclamado pelo apóstolo Paulo é Jesus o Cristo. O que nasceu, o que encarnou, o que viveu, o que morreu, o que ressuscitou, o que reina e o que voltará para a consumação de todos os tempos dos séculos, a implantação do reino de Deus. Esse é o Cristo proclamado pelo apóstolo Paulo. Esse é o diferencial do apóstolo Paulo. Não que os outros não o fizessem, mas nós vemos no texto sagrado muito do processo pelo qual os demais apóstolos foram submetidos, até uma aceitação, porque o ensino eles o tiveram por 3 anos junto com Jesus Cristo. Agora, a assimilação, a aceitação e viver aquilo que eles aprenderam levou tempo, e muito tempo. Nós, a igreja ou as igrejas de Cristo Jesus, temos resistido. Resistimos muitas vezes com medo de deixarmos de existir como instituição autônoma ou independente. Quem se importa com isso? Se esta ou aquela igreja desaparecer, ou se outra florescer. Quem se importa? Que diferença faz na eternidade? Não fará diferença nenhuma. Mas muitos preferem arrastar um cadáver, um defunto, um caixão aí pelas ruas e pela vida, ao se libertarem dos erros e fracassos do passado e se abrirem para a verdade do Evangelho. Senhor, eu quero ser este instrumento de revelação. Eu quero dar continuidade, que a sua vida resplandeça em mim, no meu viver,
para que o meu ser possa ser também instrumento, ou meio, ou mecanismo, ou ferramenta para a comunicação de Jesus Cristo. Porque o Evangelho é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Evangelho. Não é o texto, não é o livro, é a pessoa, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda muita paz, imaginando eu poder ter dado uma ideia do pensamento do Dr. Udo Schinelli, não nos termos acadêmicos, mas expressando em termos de fé, de vida, de convicção, de ferramenta, de instrumento para embasamento e fortalecimento das nossas convicções e apresentação da nossa fé em Cristo Jesus. Deus te abençoe.